Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, nós vamos encontrar 7 atributos de Deus, 7 características de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Nós vamos querer dar ênfase nessa noite nos atributos de Deus, não no chamado de Isaías. A maioria das pregações que você ouviu nesse texto fala sobre o chamado de Isaías. Mas o que Deus colocou no meu coração é para nós meditarmos nas características de Deus que estão reveladas nesses versículos bíblicos. Isaías capítulo 6, verso 1 adiante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor. Revela-nos um pouco da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, que está embutida na sua santa palavra, revelada ao homem. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos. Todas as hostes que impedem, meu Deus, a tua palavra produzir o efeito para a qual ela é enviada, nós repreendemos em nome de Jesus. Fala aos nossos corações nesta noite. Amém. Pode sentar-nos. Aleluia. 7 características de Deus. 7 atributos de Deus. A primeira característica do Senhor, quando ele diz: eu vi o Senhor, é que ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Aqui dividimos em 2 partes: um alto e depois um sublime trono. Alto, por que alto? Porque a Bíblia diz em Salmos capítulo 10 que o Senhor é altíssimo. Ou seja, ele está acima de tudo o que nós podemos imaginar. Os céus que nós vemos é o primeiro céu. O céu que as pessoas da NASA, os astrônomos, estudiosos do espaço veem, é o segundo céu. O terceiro céu, onde está o paraíso, Paulo teve a oportunidade de ver ele, João, é o terceiro céu. E o trono inacessível da glória de Deus está acima do terceiro céu. Ou seja, não há ninguém maior do que Deus. O próprio livro de Isaías diz que Satanás ele quis ser semelhante ao Altíssimo e fazer o seu trono ao lado e acima das estrelas de Deus do céu, e foi lançado no mais profundo inferno. Por quê? Porque não há ninguém mais alto do que Deus. E o lugar mais alto que qualquer um aqui pode chegar é aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. É o lugar mais alto que todos nós podemos chegar, é aos pés de Jesus Cristo. É como aquele jumentinho que entra em Jerusalém. Ele achava que aquilo era para ele, mas era para quem estava montado sobre o jumentinho. Era para Jesus. O jumentinho olhava, via vestes, as pessoas catando vestes, ramos, jogando no chão para ele passar por cima. E no momento que ele começou a se achar importante, Jesus sai dele e aquele jumento é esquecido na história. Assim somos nós. Se quisermos brilhar nesse mundo, fazer a diferença, precisamos deixar Cristo estar no controle da nossa vida. Precisamos deixar o Altíssimo dominar sobre a nossa vida. Pois quem está no lugar mais alto é superior, está acima, e ele é superior a tudo que você pode imaginar, que eu posso imaginar. E hoje os homens brigam para chegar no alto, brigam para conseguir unção do pastor, para conseguir unção do evangelista, compram até essa unção em muitas igrejas, contendem entre si para ser o melhor, para ser o maior, e Jesus disse que o maior é só ele, e quem quiser ser o maior no reino do céu, deve ser o menor. O Senhor é altíssimo. Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
A Bíblia diz que o Altíssimo deu a ele domínio sobre todas as nações, toda a glória, ele matava quem ele queria, quem ele quisesse ele deixava vivo. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor começou a achar que aquilo era porque ele era bom, e uma vez ele se levanta do seu palácio e diz: essa é a Babilônia que eu edifiquei para a minha glória e para a minha majestade. A Bíblia diz que Deus pune aquele homem, começa a crescer pelos nele, unhas, e ele vai comer capim junto com os animais da selva, com os animais da relva, e ali ele come capim, até que ele reconhece que é o Altíssimo que tem o controle de todas as coisas na face da terra. Por isso nós, irmãos, devemos reconhecer a grandeza do Senhor, a altura do Senhor. Ele está acima de todas as coisas que podemos imaginar. E convém nessa noite, como disse João, que Ele cresça e eu e você diminuamos nessa noite. Ele é o Altíssimo. Ele está acima de tudo. Ele enxerga todos os moradores da terra. Segunda característica aqui de Deus: Ele está sentado no alto, Ele é o Altíssimo, e sublime trono. Trono nos fala de um rei. Só senta em trono quem é rei. Presidente não senta em trono, nenhum senta em trono, somente rei. E esse trono ele é sublime. É o trono do reinado e da soberania de Deus. Isaías contempla o Deus Altíssimo, o Deus soberano, o Deus Rei, aquele que é Rei. Pois a Bíblia mesmo diz no versículo 5: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o Rei, assentado no sublime trono, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E o reino de Deus, irmãos, a Bíblia diz: já está lá, não está cá, está dentro de vós. O reino de Deus, o que é? É Deus reinando em seu ser, em seu coração. Você tem um coração egoísta, um coração vaidoso, um coração carnal, um coração rebelde a Deus. Mas quando você se converte, você deixa o Espírito Santo, Jesus, entrar em você, no seu coração, e cear com você, e você com Ele. E a partir desse momento ele começa a ter reinado em seu coração. Você por si só não consegue amar os seus inimigos. É só o Espírito de Deus dentro do seu ser, dentro do meu ser, que vai fazer nós amarmos ardentemente os nossos inimigos. Vai fazer nós amarmos o nosso próximo. É só o Espírito em nós que vai nos fazer ser manso e humilde de coração. É só o reinado de Deus dentro do ser humano que vai fazer ele buscar a pureza, a santidade, as coisas do céu. Do contrário, nenhum homem consegue buscar a Deus por si só, a não ser pelo Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, não há santidade, não há desejo por Deus, não há amor verdadeiro, não há frutos do Espírito. Sem Ele, não tem jeito. Jesus disse no Evangelho: eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim terá vida verdadeira e por mim ele viverá. E antes ele fala sobre os israelitas. Ele fala para os fariseus: vossos pais comeram maná, mas voltaram a ter fome e pereceram. Mas aquele que comer de mim, se alimentar de mim, esse nunca mais terá fome nem sede. Ele também disse isso para a mulher samaritana: aquele que bebesse da água viva, essa água ia nascer dentro dele, que significa o quê? A habitação de Jesus pelo Espírito na vida daquele que crê. E o que está acontecendo hoje nas igrejas? As pessoas estão achando que os milagres de Deus vão alimentar elas, e não vão. Que a prosperidade de Deus vai firmar elas na igreja, também não vai. Que o maná, que foi provisão de Deus, dado por Deus, vai alimentar a fome e a alma deles, mas também não vai. Porque todos que comeram maná, que era a provisão de Deus, pereceram no deserto. Mas todos quanto se alimentaram do pão vivo no Novo Testamento e se alimentam hoje, estão vivos para a vida eterna. A vida eterna não começa na morte, começa agora, quando nós recebemos a Jesus e deixamos Ele ser o Rei no nosso coração, ser o Senhor em nossa vida, ser aquele que comanda a nossa vida, a nossa existência, o nosso sentimento. Mas o problema é que as pessoas têm se alimentado daquilo que não sacia fome, daquilo que não sacia sede.
Jesus disse: quem quer se alimentar e beber, venha até mim e se alimente de mim. E tem pessoas se alimentando de cura, se alimentando de dons, de profecias, de milagres, e continuam vazias, sem se converter, sem se salvar. Assim foram os israelitas. Eles se alimentaram de vários milagres do Egito. Mas pergunta para mim quem entrou na terra prometida. Quem se converteu? Somente aqueles que perseveravam em seguir ao Senhor, que se alimentaram do Deus Todo-Poderoso. Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida. E se você quer chegar ao céu, se alimente de Jesus nessa noite. Se alimente do pão vivo. Tenha relacionamento com o pão vivo. Deixa ele brotar a vida do seu interior pelo poder do Espírito Santo, porque ele é rei. Ele está sentado no alto e sobre esse trono. Apocalipse diz que um dia esse trono, o trono branco, vai vir sobre a terra e vai julgar toda a humanidade daqueles que não querem se converter ao Senhor. Serão julgados por aquele que está sentado no trono, que é o Senhor. Terceira característica do Senhor: ele é um Deus adorado. Ele é um Deus adorado. Não pense eu e você, se nós não adorarmos a Deus, chegarmos na igreja e quisermos fazer chantagem. Deus, eu não vou te adorar hoje porque eu estou triste. Eu não vou te adorar hoje porque o Senhor não me deu aquela bênção, porque o Senhor não quer fazer isso na minha vida. Não pense eu e você que Deus vai ficar triste, que Deus vai deixar de ser adorado. A Bíblia diz que ele tem serafins no céu que não cessam de adorar o seu santo nome. Ele para sempre é adorado. Para ele e por ele são todas as coisas, diz a palavra de Deus. E se você quer ter um encontro com Deus, adore o nome dele, porque ele habita no meio dos louvores, no meio da adoração, no meio do louvor verdadeiro, é onde está a morada e a habitação de Deus, porque Deus recebe a adoração e procura verdadeiros adoradores, diz a palavra de Deus. Deus é um Deus adorado, adorado pelos patriarcas, adorado pela igreja primitiva, adorado pelos anjos, adorado pelos salvos. Então faça parte hoje dessa milícia que adora a Deus e adore a sua grandeza, a sua glória, o seu reinado, adore o Altíssimo, adore o Rei, adore o soberano Deus nessa noite, adore, reverencia Ele pela salvação que Ele te ofereceu pela graça, Ele te amado o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Adore, reverencie o nome do Senhor todos os dias, todos os momentos que você acordar, diga para o Senhor: muito obrigado, Senhor, porque hoje eu acordei e eu acordei para o teu louvor e para a tua glória. Aleluia. Tudo que você passar, diz a Bíblia, fazei para a glória de Deus. Aleluia. Seja para a glória de Deus na sua vida neste lugar, seja para a glória de Deus na sua vida no seu trabalho, seja para a glória de Deus na sua vida na sua família, seja para a glória de Deus na sua vida na sua escola, aonde você pisar a planta dos seus pés, que você seja um sacrifício de adoração a Deus, vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Culto não é na igreja somente, o culto somos nós. Nós somos um sacrifício, a Bíblia diz. Vivo, agradável e santo, diz Romanos capítulo 12. E tem pessoas que acham que o momento de cultuar a Deus é só quando chega na igreja. Por isso muitos chegam na igreja e vão embora do mesmo jeito, porque não entenderam ainda que as suas vidas são altar para Deus. É um sacrifício, que eles são templos do Espírito Santo e que eles foram colocados nessa terra para adorar a Deus. Quer comais, quer bebais, tudo que eles fazem deve ser para a glória de Deus. Quem adora a Deus em todo momento, irmãos, não precisa chegar no culto para sentir a presença de Deus. Não precisa do pastor pregar, não precisa do evangelista de fora, nem do cantor famoso de cantar para ele sentir algo. Quem é adorador de Deus, quem é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não depende de ninguém para sentir a Deus, porque ele tem o Espírito dentro dele que clama: Abba, Pai, meu Pai, aleluia. Ele tem o testemunho do Espírito, o Espírito testifica na vida dele que ele é filho, que ele é filho de Deus. Quem depende do homem para sentir a Deus, quem depende de posição de mão de homem para receber algo de Deus, ainda não conheceu verdadeiramente Deus, porque Deus é muito maior que isso. E quem caminha com Deus sabe do que eu estou falando. Deus é um Deus adorado. Quarta característica: Deus é um Deus santo. Santo, santo, santo. E essa santidade ela é enfatizada, ela é repetida pelos serafins. Deus, Ele é um Deus santo.
A oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu. Mas por que Jesus, quando vai ensinar o Pai Nosso, ele pede para santificar o nome de Deus? O nome de Deus já é santo, não é? Por que então que ele fala, santificado seja o teu nome? É para que o nome de Deus em nossa vida, em nossa conduta, seja santificado. Porque a Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado todos os dias por nossa causa na carta de Romanos. Pela má conduta, pelo mau testemunho, pelos escândalos que acontecem na face da terra. Mas que eu e você possamos se unir a Jesus no Pai Nosso e pedir a Deus que santifique o nome dele em nossos lábios, que santifique o nome dele em nossas vidas, e que as pessoas vejam que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, que fazemos a diferença, que somos separados, que somos peregrinos em terras estranhas, que somos forasteiros e que só estamos aqui de passagem porque a nossa cidade está nos céus. A nossa pátria verdadeira é os céus, é a nova Jerusalém. Deus é santo. E tem um versículo que me chama muito a atenção e me causa temor e espanto. É aquele de Hebreus que diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Por isso eu combato esses tipos de evangelistas que só pregam: aceite a Jesus e você vai para o céu. Não vai. Se aceitar Jesus com a boca, mas não crer com o coração e não demonstrar com a sua vida, com o novo nascimento, com a busca da santificação, não nascer de novo, esse nunca foi salvo, nunca conheceu a salvação. A não ser que seja como aquele ladrão da cruz, que acabou de aceitar a Cristo e já partiu e foi para o céu. Mas esses que aceitam Jesus aqui, e daqui a pouco estão lá fora, continuando com a vida de pecado. O Evangelho verdadeiro lhe conduz o homem ao arrependimento. João Batista, quando pregava, dizia: produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de uma pessoa que realmente se arrependeu, que mudou de comportamento, que mudou de conduta para agradar o Deus Todo-Poderoso. Santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Jesus também fala isso no Evangelho. Bem-aventurados aos puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele também fala: se você não se converter como uma criança, não entrará no reino dos céus. Ele está falando sobre pureza, sobre santidade. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. É um Deus que requer de nós a santidade. E muitas das vezes achamos: a vida que eu já estou levando já está boa. Eu já li a Bíblia, já vou na igreja todos os cultos, já jejuo, já dou o dízimo, já oro todos os dias, já sou batizado pelo Espírito Santo, mas ainda não está bom. A Bíblia diz em Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Quando você vai orar, você pede a Deus para santificar o teu olho, para santificar o teu coração, os teus ouvidos, a tua mente, o teu corpo, o teu espírito e a tua alma. Porque essa santidade de coração que muitos pregam também, para Deus não serve para nada. Porque se Deus é dono do coração, Ele vai ser dono de toda a sua vida, seu corpo, seus olhos, sua língua, sua mente, todo o seu ser. Então, aquele que é santo no coração, o exterior do corpo também fica limpo. Os fariseus eram o contrário. O coração deles era sujo. E por fora eles eram santos. Mas por dentro eles eram podres. Daí que muitos têm batido nessa santidade de aparência somente. Mas a Bíblia também diz que devemos limpar o interior do corpo, o interior do copo, para que o exterior fique limpo também. Ou seja, os fariseus estavam certos na santidade da aparência, mas na santidade do coração eles estavam errados, precisavam mudar. E o que Deus quer fazer nessa noite, na vida daqueles que querem salvação, que querem o céu, é santificar o corpo seu, que é o exterior, a alma e o espírito, que é o seu interior. Ou seja, tudo é santo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então busque a santidade, busque ser santo, porque Deus, a palavra aqui está dizendo, Ele é santo. Santo e santo. E Ele é Senhor. É o Senhor. Olha que interessante. Santo, santo, santo
é o Senhor, não senhores, porque não há dois senhores, há um só Senhor, e este deve ser o Senhor da nossa vida, ser o nosso Deus, ser o nosso Senhor. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, Deus e Mamon e as riquezas. Ou você vai servir só um Senhor e desprezar o outro, ou você vai servir este Deus e desprezar o outro. E o que nós estamos vendo acontecer na igreja moderna é que eles querem o Deus que é santo, mas eles querem Mamon, querem o dinheiro, querem o metal, querem o ouro, querem os dólares, querem os reais, querem Deus e querem também o dinheiro. E não tem como, irmãos, ou nos dedicaremos exclusivamente ao Senhor Deus ou a Mamon. E o que acontece hoje é que pessoas vivem pelo Mamon. Muitos pregadores, muitos cantores gospels são meras profissões, são profissionais da fé, mercadores da fé. Por que eu digo isso? Porque eles não cantam pelo senhorio de Deus, não pregam pelo senhorio de Cristo, que mandou pregar o Evangelho a toda criatura, mas eles cantam, adoram e pregam por causa de Mamon, por causa do dinheiro, da fama, da glória, do status. E Jesus disse isso, ele disse que muitos dirão naquele dia a ele que fizeram coisas espetaculares nos últimos dias, mas ele lhes dirá: não os conheço, apartai-vos de mim, vocês não praticam a minha vontade, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Por isso, nessa noite, irmão, não adianta nada você dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se com a tua vida você o negar, se com a tua conduta você negar aquilo que a tua boca está falando, porque a boca, irmão, não deve ser o critério para nós sabermos se a pessoa é crente, não. É a sua conduta, é os seus frutos que nós vamos conhecer uma árvore. É assim que ensinou o Senhor Jesus Cristo. Então, santo, santo, santo é o Senhor. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz a vontade do meu Pai? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, tudo que você for fazer, irmão, seja com a motivação para glorificar e agradar a Deus. Nunca deixe o eu estar na sua vida. Nunca pregue por dinheiro, nunca adore por dinheiro, por fama, para se mostrar, não, para demonstrar os seus talentos pessoais, não. Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus, pois Ele vai nos julgar pela motivação do nosso coração. Tudo que fizermos, não pense você que vai ser julgado somente a aparência, mas a motivação será julgada. Por exemplo, quando chegarmos diante de Jesus, vai ser assim o julgamento dele. Jesus, eu preguei a sua palavra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus não vai ver o que eu preguei, ele vai ver a motivação. Meu filho, você pregou, mas você não pregou para a minha glória, você pregou para ganhar dinheiro. Você pregou para querer ser melhor que o outro pregador. Você pregou por isso, por contenda, como diz Paulo. Uns pregam por porfia, outros por contenda. Mas o importante é que Cristo seja anunciado. Então vai ser julgado a motivação. Por isso examine você a si mesmo nessa noite. E veja qual é a tua motivação de servir a Deus. Qual é a tua motivação de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Confesse a Ele com a sua boca, creia com o seu coração e o siga com as suas obras, porque a fé sem obras é uma fé morta, é uma fé que não é uma fé salvadora. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus da peleja, o Deus dos exércitos, o Deus que disse lá no livro de Êxodo que o Senhor é varão de guerra, Jeová, Senhor é o seu nome. O Deus da guerra, o homem de guerra, o Senhor dos exércitos, o Deus terrível. Pois a Bíblia diz em Neemias, capítulo 1, que Deus é um Deus terrível. E é esse Deus, irmãos, que nós servimos. Quem serve a esse Deus não precisa ter medo, porque o Deus terrível não irá matar os seus filhos, mas irá matar os inimigos de Deus, aqueles que amam o mundo, Satanás, os seus demônios, e todos quantos se opõem à vontade de Deus,
cairão nas mãos do Deus terrível, que é o Deus da Bíblia também. É o Deus que matou o mundo no dilúvio, salvou somente Noé. É o Deus que acabou com Sodoma e com Gomorra. É o Deus que novamente vai mandar pragas sobre essa terra para assolar os moradores da terra, todos quando não quiseram a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, rejeitaram, terão que enfrentar a sua ira, a sua cólera, o seu juízo, o seu julgamento, porque Deus é um Deus terrível. Deus é um Deus, irmãos, que a Bíblia ensina todos os dias em Salmos. Deus é um Deus que nós lemos em Atos dos Apóstolos que Ananias e Safira quiseram enganar Deus, passar a perna em Deus, e Deus matou eles, irmãos. Quem matou eles foi Deus, porque Deus é um Deus terrível. E o autor de Hebreus conhecia isso e dizia: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque o nosso Deus era um fogo consumidor, aleluia. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que é Senhor, que é Rei, que é soberano, que é altíssimo. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus terrível. Ele é um Deus tão santo, meu querido, que quando Moisés chega perto da santidade dele, ele grita no meio da sarça: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque a terra que você está pisando é lugar santo. Salomão conhecia a santidade de Deus, ele disse: guarda os teus pés quando estiveres diante da presença de Deus, na casa do Senhor. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus terrível, é o Deus dos exércitos. Mas para quem o serve, deve se alegrar nesta noite, porque esse Deus, ele peleja por nós. Esse Deus, na Bíblia, pelejou por Israel. Nós vemos que Faraó e o seu exército foi fulminado no Mar Vermelho, mas os servos de Deus passaram pelo mar em terra seca, porque Deus pelejava pelo povo dele. Nós vemos na Bíblia que Samuel clamou a Deus. Deus mandou trovoadas no meio dos filisteus e os seus inimigos foram derrotados, porque Deus pelejava por Israel. E Samuel edificou o altar e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É o Deus que peleja por nós, que nos guarda como a menina dos seus olhos e que envia os seus anjos para se acampar ao redor daqueles que o temem. É o Deus dos exércitos. Exércitos no plural, porque tem gente que acha que o exército de Deus é somente anjos, mas não é. Tudo, a criação de Deus é o seu exército. A natureza é o seu exército. Os animais é o seu exército. Só um exemplo, irmãos. Se Deus quisesse destruir qualquer um de nós aqui, Ele não precisava nem de um anjo, sabia? Ele pode dar ordem a um animal para nos matar. Ele fez isso com o profeta. O leão matou o profeta. É o profeta velho, enganou o profeta novo. Está lá no livro de Reis, porque Deus tinha mandado ele profetizar, embora sem comer nada. Aí o profeta velho foi lá e enganou ele. Depois veio o leão, matou o profeta mais novo e não comeu ele. Ficou guardando o corpo dele, só ficou morto no chão. Ou seja, os animais são o exército de Deus. Mas para quem é fiel, irmão, engrandeça a Deus. Porque até os outros não podem queimar quem é servo de Deus, até os leões tem que jejuar se Daniel estiver na cova, porque os animais são exércitos de Deus, e Deus controla todo o universo, porque está sentado no trono e Ele é soberano e tem o controle de tudo. Último atributo de Deus, o sétimo, para encerrar: e toda a terra está cheia da sua glória. Repete aí comigo: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a minha família, mesmo aqueles que estão com o coração duro ainda, profetiza, vão ser cheios da glória do Senhor. Toda São Manuel, vai estar cheio da glória do Senhor. Creia nisso nessa noite. Creia nisso, porque o encontro com Deus Santo, com Deus de glória, pode mudar a sua vida. Mudou a vida de Isaías. Isaías foi mudado pela visão da glória de Deus nessa noite. Então seja mudado. Paulo disse que aquele que tem que se gloriar, glorie-se na glória do Senhor. Jeremias disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar,
Glorie-se nisso, diz o Senhor, em conhecer, em saber que eu sou Deus, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu, o Senhor, me agrado. Aleluia. Se glorie em conhecer a Deus esta noite. Não se glorie na sua riqueza, não se glorie na sua força, nem na sua inteligência e sabedoria humana, mas se glorie em conhecer o Senhor. É ter conhecimento do Altíssimo, é ter experiência com Deus, em conhecer o Senhor no rosto, em buscar a sua face, em ter um encontro com Deus, em ser cheio da glória de Deus. Nesse mundo que o homem quer a glória, nesse mundo que o homem procura é a glória que o dinheiro pode dar, a glória que o ministério pode dar, a glória que o chamado de Deus pode dar, a glória que os homens podem dar, é um buscando glória daqui, outro buscando glória de lá, mas nós vamos fazer diferente, vamos buscar a glória e a honra que vem do Pai Celestial, a glória de Deus, aleluia, a glória de Deus devemos buscar nessa noite, porque toda essa terra está cheia da glória do Senhor, aleluia, dele são todas as coisas, e para ele seja a glória para sempre. Tudo que nós vemos aqui na terra, o propósito é a glória de Deus. Tudo que você vê, até a sua salvação, é para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo que está nessa terra, o Pai fez para a glória do seu Filho, para Jesus, para a glória dele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso Paulo, entendendo isso, diz: por isso mesmo que é por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória. Por isso você abre a sua Bíblia de Apocalipse e vai escutar os salmos louvando o Cordeiro, dizendo: digno és, Cordeiro, de receber a honra, a força, a glória, o poder, a riqueza e as ações de graça, porque tu foste morto e com teu sangue compraste para Deus povos de todas as línguas, tribos e nações. O Cordeiro é digno nessa noite de toda a glória, de toda a honra. Ele é digno nessa noite de você entregar a sua vida para Ele, para servi-lo, para que a sua vida seja uma testemunha dele, para que não viva mais você, mas para que Ele viva em você. Ele é digno. Se tem alguém aqui digno do nosso sacrifício, é Ele. Se tem alguém aqui digno de nós deixarmos tudo, abandonarmos tudo para seguir a carreira dele, é Ele, aleluia. Os atletas renunciam coisas tremendas para conquistar troféus, para serem famosos, para serem os melhores. Pessoas renunciam e pagam preços altíssimos para conquistar aquilo que elas querem. Mas quem reconhece que ele é digno, ele renega a si mesmo, toma a sua cruz para servir a esse Jesus. Ele perde a sua vida, os seus sonhos, a sua vontade própria, para ser crucificado na cruz com Cristo, para que assim como Ele viveu e ressuscitou, assim também Ele viva em nós e a nossa vida seja pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Porque Ele é digno, irmãos. Ele é digno. Aleluia. Eu não sou digno de você dar a sua vida para me servir. Você não é digno de eu dar a minha vida para te servir, de eu derramar o meu sangue para ser a sua testemunha. Mas Ele é digno. Ele é digno. Os mártires reconheceram isso. Estevão, quando derramou o seu sangue, quando foi apedrejado, reconheceu isso. Paulo, quando foi decapitado, ele disse: eu já estou pronto para ser oferecido como um sacrifício de libação a Deus. O que é um sacrifício de libação? É se derramar. Eu já estou pronto para derramar minha vida, o meu sangue, pelo meu Senhor, pelo meu Salvador, pelo meu Mestre, porque Ele é digno. Ele é digno, Ele pagou um preço terrível para me salvar. Ele pagou um preço terrível para que eu fosse salvo e tivesse um nome escrito no livro da vida. Ele é digno, irmãos. Ele é digno de todo o seu sacrifício, de você dar toda a sua força, toda a sua juventude, todo o seu ser, para que o reino dele cresça na face da terra. Se tem alguém aqui nessa noite que é digno, é Ele. Ele é digno de receber todas as coisas, porque Ele é o Deus da glória. Amém? Vamos nos colocar em pé nessa noite fazer uma oração. Essa visão que Isaías teve de Deus, ela mudou a sua vida. Ela mudou o seu ser, mudou aquele homem para que ele fosse um profeta do Deus Todo-Poderoso, um profeta que predisse com exatidão
como Cristo ia nascer, como seria o seu ministério, como ele iria morrer. Um profeta que profetizou com exatidão. 400 anos antes de um rei chamado Ciro nascer, ele já chama esse rei pelo nome. Um homem que teve revelações, coisas extraordinárias de Deus, porque contemplou a Deus e buscou intimidade com Ele. E eu estou fazendo um desafio para você nessa noite. Se você está contente com o que você tem feito para Deus, amém. Continue assim. Mas se você está como eu, insatisfeito, quer mais de Deus, quer mais experiências com Deus, quer novas revelações de Deus bíblicas, quer experiência profunda, quer o poder do Espírito, quer algo do céu dentro de você, para você ser ganhador de almas, para você fazer diferença na terra, para que a sua vida venha glorificar a Deus, ganhando almas para Cristo. Nessa noite eu te convido a orar com toda a sua força, a sua fé e o seu coração encramar e pedir a Deus que te encha do Espírito e do poder do alto, para você ser uma testemunha daquele que é digno de receber a glória e a força. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, sabendo que só o Senhor é digno, só o Senhor é digno da nossa adoração, só o Senhor é digno do nosso louvor, só o Senhor é digno de receber toda ação de graças. Enquanto muitos têm se ocupado com as coisas desse mundo, com as coisas deste século, se preocupando com as orgias, com os cuidados e deleites dessa vida, Senhor. Eu sei que o Senhor procura homens, procura mulheres, procura jovens que estejam, meu Deus, preocupados com a glória do Senhor, com a manifestação da salvação de almas, ó Deus, porque eu sei que é isso que o Senhor quer. O Senhor quer derramar um despertamento espiritual sobre esta cidade, avivamento, salvação de almas aos milhares. Eu sei que a tua vontade é esta, Senhor, mas o Senhor não está achando um homem que esteja totalmente entregue ao Senhor, que esteja totalmente morto para o pecado, morto para o mundo, crucificado para Ele, para que deixar o Senhor nele viver, Senhor. Mas nessa noite nos ajuda a buscá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, a clamar, a pedir, a orar em nossas casas, orar nos montes, de madrugada, jejuar, clamar, insistir, sacrificados, para que o poder do alto venha nos envolver, venha nos encher, e nós sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. Venha nos envolver, Senhor. Meu Deus, você que tem vidas que só serão mudadas, tem mentalidades que só serão mudadas quando tiverem o conhecimento revelado do Espírito Santo em suas vidas, ó Deus. Oh Jesus, vem derramar do teu Espírito em nossa vida, da tua presença, Senhor. Tem muitas almas para ser ganhas nesta cidade, ó Deus. E eu sei que o Senhor não está contente conosco, não. Já poderíamos ter ganhado muito mais almas se ao menos tivéssemos uma vida de intercessão por elas, ó Deus, de oração. Já poderíamos ter ganhado muito mais pessoas para Cristo, mas a nossa falta de compromisso, a nossa negligência, a acumulação, meu Deus, não temos permitido fazer isso, Senhor. Temos achado que ser crentes é só frequentar a igreja à noite, mas ser crente cristão é muito mais do que isso, Senhor. O Senhor tem coisas gloriosas, tem dons espirituais, tem poder, tem unção e tem graça para derramar em nossa vida, Senhor. Por isso nos ensina a te buscar, a clamar e a pedir, Senhor, até que do alto dos céus o Senhor seja importunado e nos atenda e derrame salvação em nome de Jesus. Amém. Quer ser usado por Deus, irmão? Tem que sair da acomodação, tem que carejar o seu joelho, tem que clamar, tem que chorar, tem que sofrer dores de parto, para que as almas encham esses bancos. Do contrário, não vai encher. Se nós queremos enchê-las pelo movimento, somente pelas campanhas ou por pregadores de fora, não vai acontecer nada. Do mesmo jeito que vem, vai. Mas se houver avivamento, se houver intercessão profunda, se houver choro, aqueles que semeiam em lágrimas serão glória. Aqueles que choraram, que oraram, pedirem a Deus, Deus vai fazer obras poderosas. Eu gostaria de convidar os irmãos, sexta-feira à noite, nós vamos estar indo para o monte, e quem quiser ir está convidado para passar a noite lá. Nós estamos com o propósito, se Deus nos der força, de entrar sexta-feira à noite e sair só segunda-feira de manhã, em jejum e oração. Porque se não fizermos isso, irmão,
não vai haver outro jeito. Satanás e os demônios estão tomando conta desse mundo, estão tomando conta das almas. E se nós não jejuarmos, não orarmos, não seguirmos o exemplo de Jesus, que foi o maior exemplo de oração. A madrugada de Jesus não era dormir, era orar, era interceder pelas almas, era chorar, era agonizar pelas almas. Paulo, Jonathan Edwards, Charles Finney, todos os missionários e todos aqueles que você admira, que são homens de Deus, pode ter certeza, foram homens de oração. Tem pregador que diz aí, Elias foi um homem que diz, segundo a minha palavra não vai chover. Mentira. Antes dele dizer isso, ele orou. Porque se ele não tivesse uma vida de oração, ele poderia ter falado, segundo a minha palavra não vai chover, ia chover do mesmo jeito. Mas ele era um homem de oração. E eu provo na Bíblia. Tiago diz, Elias, homem sujeito às paixões que nós somos. Mas ele orou e o céu não choveu. Ele orou e o céu deu chuva. Ele orou, fogo desceu do céu. Os Baals ficaram o dia inteiro bramando e nada aconteceu. Então, nós devemos buscar ter uma intimidade particular e uma área com Deus. Até quando vamos dar desculpa para Deus? Deus, não dá tempo de orar, não dá tempo de eu pagar o preço. Temos tempo para ver televisão, temos tempo para a internet, temos tempo para conversar com os amigos, temos tempo para tudo, menos para nos dedicar em oração, para clamar, para gemer. Tem situações que só vão ser revertidas na sua vida, no seu trabalho, na sua família, através da oração. É na oração que Deus vai mudar o seu caráter, é na oração que Deus vai te tocar, que vai te mudar, que vai te dar sabedoria, que vai te abençoar, que vai ter relacionamento com você. É na comunhão com Deus. Então procure isso, irmão, para que Deus possa te usar na face da terra. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas nesse lugar e nessa cidade. Eu creio que milhares de almas vão se converter. Mas quando nós pagarmos o preço em Jesus, em orações, negarmos a nós mesmos e deixarmos Cristo viver em nós, e o poder dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza e na nossa humanidade. Senhor, te agradecemos por este culto, Senhor. Leva cada irmão em paz para os seus lares, lhes dá a vitória, a graça e o poder, Senhor, para praticarem uma vida de oração, para estarem na presença de Deus, para desejarem o céu, desejarem as almas, ter paixão por Deus, porque a pregação não deve ser uma profissão, deve ser uma paixão. Por isso, vem nos encher do teu poder e do teu Espírito, para que as almas se convertam em nome de Jesus. O que precisamos é disso, é de avivamento, é mover de Deus. Porque esse negócio só de reteté, de barulho, de profecias, revelações, isso não está convertendo ninguém, irmão. Não está salvando nenhuma alma. Isso só está deixando os crentes inchados. Eles estão achando que está cheio do poder do Espírito, mas passa o ano inteiro sem ver uma alma. Que poder do Espírito Santo é esse? Pulam, gritam, brancam a bandeira da igreja. Eu vou falar rasgado aqui nessa noite. Fazem de tudo, mas não ganham uma alma. Cadê o Espírito Santo? Isso é carne, é emoção somente. Eles não conseguem ter o poder do alto porque não querem orar, então eles têm que inventar. Tem que inventar, ser cheio, para que as pessoas que estão vendo eles achem que eles são cheios. Mas eles são vazios, não tem fruto, não tem poder do Espírito. Porque o poder do alto só vem quando você ora. Atos dos Apóstolos, 10 dias de oração, eles ficaram para serem cheios do poder do Espírito. E depois que foram cheios, continuaram a orar. A hora da oração nona, a hora da oração sexta, Pedro e João Tiago sempre subiam ao templo para orar. Por quê? Porque se você for cheio do poder do alto e amanhã não orar, você vai ficar vazio. Então, todos os dias, busque a Deus. Amém? Eu vou ler então o Edson, não pode estar aqui nessa noite, porque está no motivo de trabalho, tem um gerente lá que está afastado e um foi mandado, acho que o encarregado disse para ele foi mandado embora, e é época de pagamento, então ele teve que ficar na loja até mais tarde. Vou dizer mais o que aconteceu, mas uma coisa eu sei, eu saio aqui renovado nessa noite, amém? Um grande sexta-feira pela culto de ensinamento, os irmãos não percam, amém? Não percam o culto de ensinamento da palavra, o pastor Rodrigo, eu acho que vai estar aqui, não sei, se ele não estiver também, eu acho que o Rodrigo vai estar, portanto que Jesus vai estar, amém? Se eu não estiver aqui, o pastor, o irmão, Jesus sempre vai estar aqui, irmãos. Ele sempre vai estar, ele nunca vai faltar, amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, as consolações
do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, e todos digam amém.